Muito bem, vamos ao próximo tema. O PT dá como certa a convocação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. A apuração é do nosso analista de política, Leandro Rezende. Apesar de a CPMI prometer muitos embates entre governo e oposição, o clima é mais ameno na semana de instalação da comissão. Desde que o governo passou a defender a criação da CPMI, a oposição mudou o foco e passou a defender uma apuração mais rigorosa na CPI do MST. Com a promessa de não colocar em prática uma caça às bruxas, o PT prepara uma série de requerimentos para obter com a PF os materiais apreendidos em diversos estados nas investigações que apuram o financiamento dos atos criminosos. Vamos então à pergunta, começo com o Caio agora. A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro mira a gestão anterior, ou seja, no governo de Jair Bolsonaro? Não, obviamente. Uma CPMI sob controle da situação vai mirar adversários políticos da oposição e vice-versa. Isso é natural, isso é o que se espera, isso faz parte do jogo político. Queria só lembrar aí ao Dr. Zé Eduardo a lição valiosa da Margaret Thatcher, né, que uma maioria não tem o poder de tornar o errado certo. Por isso, talvez a minha fixação por votos divergentes, de repente, eles sim têm o melhor conteúdo para a nossa democracia. Não é a vontade de um colegiado que determina o que é certo e errado, mas enfim, às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para avançar outros mais para frente e espero que seja esse o caso, no caso do combate à corrupção. Agora, mais falando sobre o tema da CPMI do 8 de janeiro, né, uma CPMI que foi muito desejada no primeiro momento pelo governo Lula e que depois ficou aí, de certa forma, em banho-maria, né, já tinha sido lida, né, o ato de constituição da comissão e, por algum motivo, ela acabou demorando, porque ela é ruim para todo mundo, né, seja para a ala do antigo governo, que por algum motivo tenha instigado ou de certa forma até participado, é necessário averiguar, né, essas manifestações de natureza criminosa, né, de vandalismo, depredação, invasão de prédios públicos, né, isso daí é muito, muito grave. E por outro lado, a gente percebeu pela matéria, né, exclusiva aqui da CNN, a divulgação das imagens, que houve colaboração do alto escalão do atual governo na facilitação da entrada desses manifestantes. Zé Eduardo, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro mira a gestão anterior, ou seja, no governo de Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, Luciana, eu concordo com o Caio, a maioria nem sempre está certa, mas a democracia se faz por decisões da maioria. Quando a minoria se apropria da decisão, eu tenho o quê? Uma ditadura. Eu sou democrata, então eu vou lembrar sempre, quando eu perco, olha, eu perdi. Mas a maioria disse o contrário, porque essa é a verdade histórica. Eu não posso esquecer as razões da maioria para ficar defendendo a minha tese como se o resto não existisse. Isto não é democracia. Democracia se faz com maioria, cara. Outro ponto importante que eu quero colocar, eu acho que, como estamos numa democracia, toda a CPI refletirá o espectro partidário existente. E se a maioria forma a CPI, isso é uma decorrência lógica. CPIs são criadas por minoria. Mas no plenário da CPI, a maioria, não há nenhuma anomalia aqui. Isso é assim na vida democrática, em todas as CPIs, em todas as comissões parlamentares do Brasil e do mundo. Só nas ditaduras, uma minoria pode querer ter maioria. Né? Não existe isso na democracia. Mas, e relativamente ao depoimento de Anderson Torres, eu acho que, claro, a CPI é um órgão político, vão haver embates, etc. Mas, do ponto de vista de uma técnica investigativa, é correto que ele efetivamente seja um dos primeiros depoimentos, porque ele é uma peça-chave desse processo. Há informações, e os fatos da apuração, de que ele alterou na véspera o plano de segurança. Nós temos hoje mensagens de um policial que seria ele subordinado, dizendo antecipadamente que a tropa deveria ser retirada. Temos muita coisa a apurar, isso eu antes tenho que esclarecer muitas coisas. Inclusive, Luciana, aquele decretinho de golpe que ele guardou com todo carinho nos escaninhos da sua casa. Caio. Olha, isso não condiz com a versão relatada pelo ex-ministro, né? Que se saiba, o tal do decreto estava inclusive numa pilha destinada ao lixo, né? E a defesa do ministro, o próprio ministro, eles já
utilizaram expressões bem desairosas para se referir aos atos de 8 de janeiro, como não poderia ser. Então, o que existe agora é absolutamente circunstancial, fruto da pior interpretação possível dos fatos. Agora, bom, o senhor já foi ministro da Justiça. O fato já está em posse de uma minuta, cuja autoria não é sua, e ela está destinada na pilha do lixo, não te faz um golpista, né? É preciso que se demonstre aí um vínculo muito maior entre as ações e omissões, né, do investigado e o delito do qual ele está sendo sumariamente acusado e condenado em público, não é verdade? A gente tem que respeitar aí o devido processo legal. Aliás, cumpre dizer que ele ficou preso longamente por uma suposta omissão que poderia ter, enfim, essa prisão foi revogada justamente porque havia outras formas, outras medidas cautelares para assegurar a aplicação da lei e a investigação. Então fica aqui a nota de desagravo pela prisão, a meu ver, absolutamente desnecessária da autoridade nesse caso. Zé Eduardo. Olha, Caio, eu fui ministro da Justiça e nunca recebi nenhuma minuta de decreto golpista. Mas se eu tivesse recebido, sabe o que eu faria, cara? Cumprido o meu dever. Eu mandaria apurar, porque isso é uma tentativa de crime, de subversão do Estado de Direito. E se eu tivesse recebido essa minuta do presidente da República ou a mando dele, sabe o que eu faria, Caio? Eu sairia do governo. Porque eu não posso ter compromisso com atos antidemocráticos. O que fez o senhor Anderson Torres? Você está falando da versão dele. Agora, estava lá para ir para o lixo? Para ir para o lixo. Por que não tomou atitude? Por que não acionou a Polícia Federal para ver quem estava tramando um golpe e ele mandou aquela minuta? Ele não viu quem tinha lhe mandado? As coisas param na mesa dele sem que ele perceba. Coitado. Lá chegou uma minuta e ele não sabe quem foi. Ora, meu Deus! Caio, essa versão dele não convence. Ele, no mínimo, não tomou a atitude que um ministro da Justiça teria por dever tomar, mandar apurar uma tentativa de golpe, viesse de onde viesse. E se veio do presidente da República, deveria ter saído do governo e honrado o juramento que fez quando assumiu como ministro de Estado da Justiça a honrar a Constituição de 1988. Portanto, Caio, ele não tem saída. Pilha do lixo não é lugar para deixar um ato de tentativa de golpe de Estado. Um ministro da Justiça jamais poderia fazer isso. Eu não o faria. Caio. Esse seria um documento de decretação de estado de sítio que, segundo a imprensa, foi inclusive cogitado pelo governo Dilma Rousseff, isso nas palavras, né, do então comandante do Exército, general Heleno. Mas, enfim, pela sua lógica, doutor Zé Eduardo, então a gente pode inferir também que o Lula sabia dos atos, das imagens, do conteúdo das imagens divulgado pela CNN dos atos de 8 de janeiro, que mostram altos funcionários, né, funcionários do alto escalão do seu governo, incluindo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, facilitando a entrada de manifestantes que sequer precisaram arrombar a porta, entraram caminhando, ainda foram servidos com aguinha. Matéria do jornal Estado de São Paulo. O governo Lula coloca sob sigilo a íntegra das imagens dos ataques no Planalto. Anteriormente, um recorte editado das imagens foi divulgado de forma oficial pelo governo, né? Inicialmente para a Rede Globo e depois para outros. Segundo a argumentação do GSI, à época, né, liderado pelo general Gonçalves Dias, não é razoável o compartilhamento da íntegra das imagens, e agora a gente sabe por quê. Porque mostravam funcionários, né, membros do GSI, facilitando a entrada de manifestantes, pelo menos no Palácio do Planalto. Então, pela sua lógica, o presidente Lula sabia disso? Ou, no mínimo, né, o ministro do GSI sabia disso também? Aí, nesse caso, não. Nesse caso, é preciso ouvir uma pessoa honrada, uma pessoa que é flagrada em vídeo, praticamente orientando os manifestantes, sendo, no mínimo, muito leniente e não à toa perdeu o cargo em razão disso. Então, quem é que está aqui usando 2 pesos e 2 medidas? Certamente não sou eu. Zé Eduardo, a convocação... Eu tenho uma pergunta, a gente já encerrou a rodada. A convocação de Torres deve preocupar a oposição, Zé Eduardo? Bom, só esclarecendo, o general Heleno nunca foi comandante das Forças Armadas do Dilma, não entendi essa que você falou, Caio. Compreensível isso. Em segundo lugar, estado de sítio é uma medida que está prevista na Constituição Federal para as bases fáticas que lá estão colocadas. Não havia situação para estado de sítio. Aquilo é só ler o decreto, Caio. Decreto que pretendia uma intervenção militar, que pretendia um golpe de Estado. Isso está claro, Caio. Você tentar dizer que não é isso, basta ler o decreto. Claro? Então, o que o ministro da Justiça deveria fazer? Denunciar, agir e não deixar numa pilhinha de lixo.
esqueceu de colocar no lixo, sem apontar quem foi que lhe mandou. Isso é absolutamente insustentável. Tá? E a minha lógica, eu não sei qual é a minha lógica é, pegou prova, por que não fez? Lula pegou que prova? Lula não estava lá, Lula não estava em Brasília, Caio. Que lógica é essa que você diz que é a mesma coisa que eu estou aplicando para Lula e não estou aplicando para o Anderson Torres? Nós pegamos na casa de Anderson Torres, nós não, a Polícia Federal pegou na casa de Anderson Torres uma minuta de golpe, de decreto de golpe. O que foi pego na casa de Lula? Qual é a lógica igual? Não tem lógica nenhuma, Caio. Você tem imagens lá que você utiliza para dizer que o que houve no Palácio do Planalto e justifica a invasão do Supremo, justifica a invasão do Legislativo. E o que o Lula tem a ver com isto? Onde está a ordem? Onde está a minuta do decreto, Caio? Porque se você me montar uma minuta de decreto de um papel que Lula mandou uma ordem para o Gonçalves Dias, eu digo, a lógica é a mesma. Mas não, você está tentando comparar coisas incomparáveis. Eu estou falando de uma minuta de decreto que estava na mesa, que ia para o lixo. Para o lixo. O ministro da Justiça não agiu como devia ao receber aquilo. O que isso tem a ver com Lula? Com imagens? Me mostre a cópia, então, do decreto que Lula mandou ao Gonçalves Dias para permitir que acontecesse aquilo. Me mostre, Caio. Aí a lógica seria a mesma. Então, não vamos construir coisas imaginárias. Né? Esse decreto é uma tentativa de golpe. O ministro da Justiça recebe isso, deveria ter agido, apurado, denunciado. Ah, foi o presidente que lhe deu? Saia do governo e haja como um democrata, como um defensor do Estado de Direito, como um policial federal que jurou honrar a Constituição no momento em que tomou posse. Isso que deveria ter feito. Não fez, responderá pelo que fez. Por ter mandado para o lixo, se é que é isto, uma coisa que era uma tentativa de golpe que ele recebe de alguém. Isso não pode, efetivamente, justificar a nada. E comparar uma minuta de golpe de Estado com as imagens que está sendo sob apuração, em que se discute se ele se omitiu ou não se omitiu, por favor, Caio, não há comparação entre situações que são absolutamente díspares. É impossível sustentar. A comparação ela existe, doutor, simplesmente pelo fato de que, para alguns casos, você acha que a autoridade ela tem pleno domínio da situação à sua volta e para outros não. Imagina, você tinha condenados por corrupção na antessala dos presidentes do Partido dos Trabalhadores e aí eles não sabiam de nada e vocês convivem muito bem com essa justificativa. Agora, quem disse que essa suposta minuta de decreto golpista a qual o senhor se referiu foi redigida ou foi feita a mando do então presidente da República, Jair Bolsonaro? Não existe essa prova. Isso é uma ilação, isso é uma especulação, isso é uma hipótese, aliás, bem pouco razoável. Então, não há que se falar. E a comparação que eu fiz, aqui eu peço desculpas, porque realmente eu confundi o nome dos generais. Não era o general Heleno, era o general Vilas Boas. No calor da emoção, errei. Aqui, matéria da Veja. Exército foi sondado para decretar estado de defesa de general. Segundo o general Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. O Vilas Boas reconhece que as Forças Armadas ficaram alarmadas com a perspectiva de serem empregadas para conter as manifestações que ocorriam contra o governo. Então, essa é a comparação e ela me parece perfeitamente plausível com o caso que está aqui em tela. Mas, enfim. Zé Eduardo. Nunca Dilma Rousseff e o seu governo cogitou de estado de sítio naquele momento. Nunca. Se algum político foi falar com o general Vilas Boas, ele que declare o nome. É muito fácil não se dizer o nome. Que diga o nome de quem foi. O governo Dilma não fez isso. Você não achou, Caio, nenhuma minuta de decreto sobre isso. Aliás, decreto é papel. Papel tem existência, não é ilação. Papel existe, é corpóreo. Existe um decreto que estava com o senhor Anderson Torres. Não existe nada comparado a isso em relação ao governo Dilma Rousseff, a não ser especulações que alguém pode ter feito com o general, não é possível. Loucos existem em todos os cantos. Antidemocratas, à esquerda e à direita, existem. Agora, Caio, dizer que esse papel não é um elemento probatório, você não me respondeu. O que você, como ministro da Justiça, faria com um papel desse? Você jogaria no lixo? Eu não disse que foi o presidente que mandou para ele, mas alguém fez. Quem é que fez essa minuta? Ele não diz, ele diz que não sabe. Quem é que estava tramando o golpe? Ele não fala nada. Você, como ministro da Justiça, agiria desta forma, Caio, com esse descompromisso democrático, mandando para o lixo uma prova clara de que alguém tramava um golpe? Um decreto apócrifo
que você ignora qual é a autoria, que vem parar no seu escaninho, você não sabe como, que você destina imediatamente ao lixo. Eu vou responder com outra pergunta. O senhor, como ministro da Justiça, diante aqui da apuração da CNN Brasil, a ABIN emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. As sinalizações da ABIN tiveram como base um alerta emitido pela Agência Nacional de Transportes, que havia um volume incomum de ônibus fretados para Brasília. Aí, diante disso e das imagens que mostram as forças de segurança sendo retiradas, praticamente abrindo o caminho para os manifestantes para que eles ingressassem nos prédios públicos e, ato contínuo, vandalizassem o patrimônio público? Como o senhor agiria como ministro da Justiça, sendo que não só a CNN mostrou que o senhor Flávio Dino havia sido notificado, mas também outros parlamentares já mostraram, inclusive, relatório do diretor-geral da Polícia Federal avisando sobre o risco. Como o senhor agiria, então, como ministro da Justiça nesse caso? Agiria como Flávio Dino? Fácil responder, Caio. Em primeiro lugar, não é um decreto apócrifo, porque decreto é assinado pelo presidente. Aquilo não era um decreto, era uma minuta de decreto que alguém deu para ele. É isso que está se falando, Caio. Não adianta dizer, não, é um decreto apócrifo. Não, era uma minuta de decreto que alguém deu para ele. É isso, é disso que está se falando. Não de um decreto apócrifo, porque não existem decretos apócrifos. Porque decreto é assinado pelo presidente. Era uma minuta. Alguém entregou para ele. Quem foi? Ele não disse. Eu, como ministro, teria agido. Você não teria? Você não respondeu. Segundo, sabe como eu teria agido? Exatamente como o Flávio Dino, porque a gente se baseia em relatórios de inteligência e em planos. O plano original é que não iam subir até a esplanada. Esse era o plano que o ministro foi informado. Esse era o plano que o GSI foi informado. No entanto, o senhor Anderson Torres alterou isto e não comunicou às autoridades. O que faz o ministro da Justiça? Ele conta com alterações de plano absurdas feitas pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal? Não. Ele simplesmente se vale. Não vão subir pessoas, eu tenho que tomar certas cautelas. Eu confio nas autoridades públicas. Nunca se poderia passar, eu não teria previsto isso, que o senhor Anderson Torres teria mudado o plano de saúde e ido viajar para os Estados Unidos, deixando a bomba como substituto. Esse mesmo homem que estava colocando um decreto, uma minuta de decreto, para golpe lá na sua mesa, sem jogar fora e sem apurar. É esta a situação que está posta. Caio, eu posso te dar até alguns segundos, mas só para esclarecer aqui o nosso telespectador que essa minuta, conhecida como minuta golpista, estava guardada em uma pasta e o ex-ministro Anderson Torres disse que seria destinada ao lixo, chamou de folclore, foi isso que ele disse, e a PGR rebateu, disse que estava guardada, só para a gente trazer aqui com idoneidade as informações. Posso te dar uns segundinhos, porque na verdade o nosso debate já tinha acabado, tá? Mas vocês... Em 20 segundos, só para mostrar a ciência do governo Lula. Estadão, invasão criminosa à sede dos poderes estava anunciada. Exame, a ABIN alertou sobre risco de invasão a prédios horas antes de atos de terrorismo. R7, documento mostra que o GSI avisou o governo sobre invasão de extremistas em 8 de janeiro. Isso cai por terra a sua argumentação, doutor. Com todo respeito, o governo Lula sabia, foi conivente, foi leniente, facilitou a entrada dos manifestantes, facilitou o cometimento dos crimes de 8 de janeiro. Muito Tem bem. 20 segundos? Não, né? Sim, desculpa, tem 20 segundos, sim. Então, basicamente, eu quero dizer, Caio, os informes chegam. Para rebater os informes, eu faço planos. O plano é que eles não iriam chegar até a esplanada. Subitamente, o Distrito Federal permitiu que chegassem. Um major, efetivamente, tem mensagem dizendo que ia retirar o pessoal, Caio. É provado, é só ser na imprensa de hoje. É que você está lendo só as matérias que te interessam. Informes de inteligência existiam. Por isso que não poderiam subir os manifestantes na esplanada. Isso foi mudado pelo Anderson Torres. Como diz você, simples assim. Zé Eduardo, muito obrigada. Eu queria te contar uma coisa. Depois de muita insistência dos nossos telespectadores aqui, o Caio Coppola vai cortar o cabelo. Eu que leio todas as hashtags, falei, Caio, as pessoas só escrevem aqui, Caio, corta esse cabelo, corta esse cabelo. Pois então, fez efeito. Deve ser unânime, viu, Lu? Porque eu estou ouvindo isso em casa também, então amanhã estarei com a peruca aparada. Muito bem. Olha, meu voto contrário, o cabelo dava um ar de rebeldia. Eu acho que caía bem.